pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitória e esse é o canal Por Aí com Livros. Eu criei esse canal com o intuito de trazer as minhas experiências literárias, principalmente por ser uma estudante de letras e por ser sempre uma amante da leitura desde pequena. Eu sempre quis compartilhar, criar uma comunidade leitora com pessoas que tenham gostos literários em comum comigo. Então a ideia do canal é essa, trazer essas trocas de experiências literárias. Eu espero que vocês gostem do meu tipo de conteúdo, tá bem? Bom, num primeiro momento, eu resolvi trazer um livro que é muito especial para mim, que é a biografia de C.S. Lewis, para quem não conhece, é o autor das Crônicas de Nárnia. E bom, a escolha desse livro deve-se ao fato que, durante a graduação, eu tive uma cadeira de literatura infanto-juvenil, na qual nós lemos todos os livros das Crônicas de Nárnia. Eu já conheci o autor pela sua vasta literatura em apologia cristã, mas eu resolvi ir um pouco mais a fundo sobre a vida do autor e eu descobri o quão somos parecidos, digamos assim, né? C.S. Lewis vai ser um grande autor do século XX por ser cristão, principalmente por trabalhar com essa apologética, mas principalmente também por ter criado as Crônicas de Nárnia, né? Então, atualmente ele é mais conhecido por isso. Mas o que poucos sabem é que antes disso, antes de se tornar um cristão, ele era da igreja anglicana, ele era um ateu ferrenho. Então, isso me despertou uma curiosidade maior ainda por essa identificação com o autor. Começando então falando um pouquinho sobre o livro, ele vai começar falando sobre a infância, do C.S. Lewis, que tem sua origem na Irlanda, os pais deles moravam na Irlanda, num condado específico que eu não me recordo o nome, e até uma certa idade, não muito, se não me engano, até os 10 anos de idade, ele vai passar a infância dentro da Irlanda. Ainda não tinha acontecido todos aqueles problemas que tinham dentro da Irlanda, a questão religiosa, mas estava se criando esse contexto social na época em que o Lewis ele era pequeno. A mãe dele vai morrer muito jovem, e quando o C.S. Lewis também era muito jovem, ele tem um irmão, e os dois vão ser mandados, a estudarem na Inglaterra. Então isso vai também fazer com que tanto ele quanto o pai acabem rompendo as relações ao longo dos anos por conta de ressaltar isso, porque num livro que ele também vai escrever, tentando relembrar as memórias e mostrar o seu caminho até a fé cristã, que se eu não me engano o nome do livro é Surpreendido pela Alegria, ele vai tratar um pouco desses acontecimentos da época em que ele vivia em internatos na Inglaterra, dos quais o C.S. Lewis ele vai dizer que não foram períodos muito bons, principalmente em dois colégios específicos, um deles, se não me engano, foi fechado logo depois, por conta dos maus tratos às crianças e tudo mais. O interessante dessa biografia é que o autor vai trazer muitos dados através das cartas que o C.S. Lewis mandava, Então também há algumas discrepâncias, digamos assim, desses relatos, que a memória do Lewis ele falava, porque ele dizia que tal colégio era muito ruim, isso e aquilo, mas o irmão dele vai dizer que não era bem assim, Então há essa contradição entre essas duas vozes sobre o mesmo aspecto, da sua vida. Durante um tempo ele vai passar, indo e voltando da Inglaterra para a Irlanda para visitar o pai, até que em 1916, por ali, ele já dá a entender que ele não gosta de matemática, ele é mais das humanas, quem não? Então ele vai acabar se voltando principalmente para essa área. E o pai dele, vendo que ele não gosta das escolas, é um colégio, se não me engano, no qual ele se adapta melhor, o pai dele resolve contratar um antigo amigo para ser, digamos assim, o tutor, do Lewis e ajudar ele nas suas potencialidades, que seriam as humanidades e as letras clássicas, principalmente naquela época. E é isso que vai acontecer, ele vai ter esse estudo com esse professor, do qual vai ensinar ele a Homero, várias outras literaturas da Grécia Antiga, e principalmente vai mostrar como se debater, como a arte da retórica. Isso é uma coisa que vai ser bem importante nos livros do Lewis, mas também ao longo da sua trajetória enquanto professor, porque ele vai ser um professor palestrante, digamos assim, Então, esse professor vai ensinar ele muito sobre o debate socrático, que eles chamam, o biógrafo vai falar ali, sobre principalmente saber realmente empregar as palavras, os significados
no seu discurso, né? Então o Lewis ele vai trabalhar muito com essa questão e isso vai ajudar muito nele na sua época em que ele trabalha, ele está estudando com esse tutor, ele vai se encaminhando para se inscrever para passar na Universidade de Oxford. O que tem alguns percalços ali, né? O biógrafo vai contando que teve alguns problemas e bem nessa época estava o clima, né, o contexto social que estava acontecendo era o início da Primeira Guerra Mundial. O Lewis ele vai ir à guerra, ele demora a entrar na guerra porque ele tá para entrar em Oxford. A maioria dos alunos e professores estão sendo alistados, né? Vai haver um decreto do governo que homens entre 18 a 30 anos, se eu não me engano, precisam se alistar, né? É obrigatório. O Lewis, o pai dele vai tentar fazer com que ele fuja disso, mas o Lewis ele tá vendo que é inevitável e que ele vai ter que ir à guerra, enfim, até para honrar o seu país, digamos assim, ele acaba indo até ao front, né? Ele vai lutar na França. E um detalhe né, interessante, digamos assim, é que nas obras do C.S. Lewis pouco se vai ouvir falar sobre a Primeira Guerra Mundial, apesar de que ela marcou uma geração inteira, né? Foi a primeira grande guerra, os horrores da guerra. Nessa época vai se criar os poetas da guerra, né, que a gente conhece, por retratar todo esse sofrimento que ninguém estava preparado para aquela época. Era uma efervescência industrial, cultural, intelectual também, né? O C.S. Lewis vai ser um fruto disso e que tudo acaba, descamba, digamos assim, para uma brutalidade absurda que aqueles jovens não estavam preparados. O C.S. Lewis não estava preparado para isso, mas ele vai ter um distanciamento, digamos assim, da guerra que a gente percebe porque ele pouco fala disso, né? Depois disso ele acaba se ferindo, né? Ele tem um ferimento que não é grave a ponto de ele morrer, enfim, né? Mas também não é tão superficial a ponto dele continuar na guerra. Então, um pouco antes de acabar a guerra, ele vai acabar saindo, né? Ele vai ir para um hospital. Um detalhe também interessante sobre esse tempo dele na Primeira Guerra vai ser um companheiro dele de guerra que eles vão fazer um pacto em que se um dos dois morresse, era para que o outro cuidasse da família. E o Lewis vai levar isso ao pé da letra, digamos assim, o que o biógrafo vai mostrar, porque esse amigo dele vai morrer, né, na guerra, e o Lewis, obviamente, não. E ele vai ter uma relação um pouco esquisita, conturbada, digamos assim, e ninguém entende muito bem. Antigamente os biógrafos diziam que não era um relacionamento amoroso, mas hoje em dia se tem provas suficientes que sim, era um relacionamento amoroso com a mãe desse colega, né? Então ele vai nutrir um sentimento, talvez, de cuidado também, muito também talvez por ter perdido a mãe muito cedo, e ele vai morar com a mãe desse colega, né? Desse colega de guerra, que é a senhorita Moore, se eu não me engano. Moore. Então eles vão ficar um bom tempo ali morando juntos, eles vão construir, digamos assim, uma espécie de família, não no sentido de criação de filhos, enfim, porque ela já tem uma outra filha, né, que o C.S. Lewis vai cuidar, ele também, ele vai principalmente prover financeiramente, o que é até engraçado, porque na verdade uma boa parte do tempo não é ele que provém, mas sim a mãe, e sim o pai dele que manda dinheiro para ele, porque ele era um intelectual, tá estudando em Oxford e ele não tinha dinheiro de emprego, né? Então isso não mudou muito ainda, né? Mas enfim, então, continuando. Ele vai acabar se formando em Oxford, então, né? Ele vai estudar lá, vai terminar, porém ele não vai conseguir emprego, né? Isso é mostrado os problemas que ele tem até conseguir emprego. E aí um dos professores da Universidade de Oxford vai dizer assim, olha, tá tendo um curso que vai abrir, é um curso novo, porque na época as letras clássicas, filologia ali, essas coisas, estavam mais em voga do que trazer literatura inglesa, né? Estudar a própria língua em si. Então ele vai ser, digamos assim, instruído a continuar em Oxford, fazer um pocket do curso que é de literatura inglesa. Então ele vai terminar esse curso e aí sim, depois de vários percalços, né, vários problemas, ele vai conseguir uma vaga em uma das faculdades, né, dessas mini cidades de Oxford. Ele vai ser professor de literatura inglesa, né, em Oxford. Logo depois que ele consegue um emprego, ele manda uma carta ao pai e depois de um tempo ele vai acabar perdendo o pai dele, né? E isso vai marcar ele profundamente. Após isso, ele vai começar
digamos assim, a sua experiência com Deus, talvez, não sei se posso dizer assim, mas o que a gente sabe é que o pai dele morre logo depois disso, e aí eles têm um relacionamento esquisito, na verdade, porque nas cartas o C.S. Lewis mostra que não tem tanto apego emocional nem sentimental pelo pai, mas sim um dever moral de cuidar, enfim, né? Mas não tem aquele relacionamento sentimental. Bom, depois disso, então ele vai, né, ser professor da Universidade de Oxford. Ele vai ficar lá durante muitos anos. Ele principalmente provia fazer palestras, né? Ele não era um professor catedrático, enfim, mas ele estava muito presente também na tutoria de alunos, né, orientando os alunos nos seus trabalhos. Em 1929 e 1930 ele vai conhecer um personagem muito importante na vida dele e é muito importante também para a literatura inglesa, que vai ser o Tolkien, né? O Tolkien vai ser também professor, ele era professor de Oxford, ele era um professor muito mais renomado, era professor catedrático, o Lewis não. Mas eles vão começar uma certa amizade, né, através de um debate, enfim, e eles começam a ser amigos, começam a conversar, eles formam um grupo de debate de literatura, enfim, que é muito interessante. E numa conversa em específico que mostra nas cartas, né, que o C.S. Lewis mandou para um outro amigo dele, tem uma conversa à noite que ele vai ter com Tolkien, que é sobre a questão da existência de Deus e sobre o C.S. Lewis tem uma visão muito intelectualizada, no sentido que, não, religião é mito, isso para mim não serve, é uma invenção dos seres humanos. E o Tolkien vai dizer assim, não, beleza, é um mito, mas é um mito verdadeiro. E ele não trabalha com mito ali no sentido que nós temos hoje, uma farsa, né, enfim. Não, é um mito, vai ser algo, uma história que tem sim um fundo verdadeiro, tem fundamentos, princípios verdadeiros. E aquela conversa que eles vão ter, que provavelmente deve ter sido muito mais complexa do que a gente tem conhecimento, vai deixar aquela pulga atrás da orelha do Lewis para que daqui a um tempo ele comece a amadurecer e perceber que o cristianismo, principalmente, faz sentido. É como se fosse um óculos, ele vai dizer isso, né? Do qual você consegue enxergar as outras coisas e todas essas coisas começam a fazer sentido, né? Então aí começa a jornada cristã do Lewis. Também outra coisa importante é que o Lewis ele gostava muito de literatura medieval, né? Então isso também vai fazer com que ele tenha um olhar diferente para aquela época e comece a entender também o quão o cristianismo pode fazer sentido, obviamente, para cada um na visão dele, né? Bom, depois disso ele vai continuar dando as suas palestras nas aulas, enfim, vai se tornando um pouco mais conhecido. Ele vai publicar, ele já tinha publicado algumas, se eu não me engano, acho que foi um livro de poemas que não vingou. E aí ele vai publicar o seu primeiro livro de apologética, digamos assim, cristã, que vai ser o problema do sofrimento, alguma coisa assim, não vou lembrar agora. O problema do sofrimento, que vai ser um livro que vai tratar sobre como a dor, né, a gente deveria enxergar ela de uma maneira diferente e ver que através dela Deus ensina. Então ele vai trabalhar com esses conceitos e ele vai publicar esse livro, vai ser o livro que vai dar uma certa notoriedade para ele na época, ainda não vai ser aquilo que vai torná-lo mais famoso, mas por conta desse livro, após estourar a Segunda Guerra Mundial, enfim, um pastor, um bispo, não vou lembrar exatamente que membro, né, vai ler esse livro e a BBC vai estar fazendo palestras radiofônicas, né, na época da Segunda Guerra Mundial, porque informava, né, a população, enfim, do que estava acontecendo na guerra e para falar sobre diversos assuntos. E um assunto que é muito importante, que vem à tona sempre em momentos de conflitos, principalmente conflitos bélicos, é a religião, é a fé, né? Os soldados, as pessoas precisam ter fé em alguma coisa. Pelo menos naquela época se pensava assim. Então ele vai ser convidado pela BBC a fazer palestras sobre um cristianismo, sobre uma fé, enfim, que seja leiga, que não trate, por exemplo, assim, essa é a igreja tal, o assunto do bispo tal, né, não tenha interesses religiosos de instituições, mas a visão de um leigo, né, que tem, obviamente, né, seu intelecto, enfim, consegue se expressar e comece a falar sobre questões que talvez sejam importantes para a população naquela época. Então ali ele vai ganhar sua maior notoriedade
enquanto na sua apologética cristã, né? Bom, esse primeiro, né, vídeo, ele tem a ideia de falar sobre as primeiras partes da biografia. Eu pretendo gravar um vídeo 2 falando sobre como ele vai ser a notoriedade dele, a criação de Nárnia, o simbolismo de Nárnia e até os últimos anos da sua vida, né? Eu realmente espero que vocês tenham gostado. É o meu primeiro vídeo, mas eu pretendo continuar fazendo mais. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam no canal e compartilhem com os amigos. Até mais!